Hoje a gente vai conversar sobre 7 erros que talvez você esteja cometendo ao usar a inteligência artificial. Eu venho trazendo aqui vários vídeos falando sobre IA, mas o meu intuito não é ensinar você a usar a ferramenta como programador, nem nada disso. Talvez você, assim como eu, seja uma pessoa que é usuária da inteligência artificial. E aí sim faz sentido você entender quais são os erros que você pode estar cometendo ao usá-la. Muito prazer, eu sou a Luciana ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderful e aqui eu trago para você informações e estratégias para que você tenha mais produtividade no seu processo de vendas, no seu negócio, na sua liderança. E aqui a gente está falando especificamente em produtividade junto com a IA. Se você ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever. Aproveita, ativa o sininho com notificações e se você gostar, deixe seu joinha, que isso me ajuda a entregar para mais pessoas. Também convido você a dar uma olhadinha aqui no link da descrição, porque aqui você vai ter acesso a uma imersão com IA, e o objetivo dessa imersão é trazer vendas e produtividade para o seu negócio. Então lá eu te ensino como que você estrategicamente pode usar a inteligência artificial a teu favor, para que você ganhe velocidade e resultados. Sem mais delongas, vamos para a tela. Então eu quero trazer para você aqui uma sequência de 7 situações que muito provavelmente você esteja cometendo ou talvez ainda esteja cometendo, se está começando, enfim, que você pode evitar. Aqui na tela, você tem a primeira que é fazer perguntas genéricas. Fazer perguntas genéricas. Pode parecer básico isso daqui, mas vira, mexe, mesmo as pessoas que estão acostumadas a usar a inteligência artificial caem nessa cilada, porque a gente está acostumado a achar que a IA vai dar todas as soluções do mundo. Então você vira e fala assim: tô querendo reorganizar meu escritório. O que que eu devo fazer? Isso é uma pergunta genérica demais. E aí, o que que vai acontecer? Obviamente, a IA vai te dar soluções para isso. Só que o que que acontece? Essas soluções talvez não sejam as soluções que fazem sentido para você, as soluções que dão fit com o seu negócio, com o seu objetivo, com o seu projeto. Por isso que você precisa não fazer perguntas genéricas. Além disso, tem outro ponto que eu vejo que as pessoas elas acabam errando, e isso daí já foi comprovado várias vezes em matérias e tudo mais, que é acreditar em tudo o que a IA fala. Não dá para você acreditar em tudo que ela fala, porque ela inventa, ela alucina, ela cria coisas. Então, toda vez é importante de você checar fontes. E aqui a gente cai num dilema importante, que é cada vez mais a gente tem um volume de informações soltas por aí. E achar a fonte é muito difícil. E aqui vem um ponto que eu falo que é um dos pontos essenciais, na minha opinião, para o sucesso e a diferenciação de quem usa a IA. Aqui, ó, livros. Ler livros. Se você não lê, você não tem base de questionamento. E aí, tudo o que ela fala, você passa a acreditar. E quanto mais você conviver com a IA, mais ela vai pegar o seu jeito, mais ela vai entender como você pensa ou não pensa. E é com base nisso que ela vai gerar esses conteúdos. Então, se ela vê que é uma pessoa que não se aprofunda, ela vai colocar as informações ali. Algumas delas vão ser verdade, outras não vão ser verdade, só que você não vai ter base de discussão. Por isso que é tão importante que você leia. Eu sempre digo que a leitura precisa ser parte do seu dia a dia. Até quando eu escrevi o livro DNA Empreendedor, onde eu sou coautora,
Eu falei dessa importância de a gente trabalhar também a inteligência emocional para empreender. E dentro da inteligência emocional, eu falo que tem que ter uma coisa que se chama resiliência. Então, leitura é você ter o hábito, você ser resiliente, criar, até que crie esse hábito de leitura. Se você não gosta de ler, é porque talvez você não tenha encontrado o estilo de leitura, o estilo de conteúdo que faz sentido no seu dia a dia. Sempre tem algum interesse que você pode vir a ter, e esse interesse é onde você tem que se aprofundar na leitura. Então, imagina o seguinte: eu estava conversando com um amigo outro dia, e ele estava falando, Lu, eu adoro pescar. Eu só gosto de ler livro de pescaria. Falei, tá bom, começa por isso. Começa por livro de pescaria. E aí, com base nos livros de pescaria, começa a pensar como que você consegue fazer associações com coisas do seu dia a dia. Como que você consegue criar nexo com isso tudo? Porque é possível de se fazer isso, desde que você faça isso de forma intencional. O outro erro que eu falo é que as pessoas elas querem, e isso está muito ligado ao que eu acabei de falar, querem que a IA só pense por você. Querer, deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Querer que a IA pense por você. Ela não vai pensar por você, ela vai pensar com você. E existe uma distância aí, porque a tomada de decisões, ela tem que ser sua, a vida tem que estar nas suas mãos, o projeto tem que ser guiado por você, a inteligência tem que ser sua. Ela vai ser o suporte para que você potencialize os seus resultados. Ela vai te ajudar em pesquisas, ela vai te ajudar a ampliar horizontes, mas a tomada de decisão da sua vida, ela não pode ser delegada para IA. Pelo menos é o que eu acredito. Estou trazendo para você o que eu acredito, como eu vivo e eu vejo que as pessoas elas estão colocando um tapume ali nos olhos delas. Então, a minha opinião, não faça isso, use de forma inteligente a IA, tá? Aí o outro ponto que eu falo que é sempre um erro que as pessoas cometem quando a gente está falando de usar a IA é não dar contexto para ela. Então, toda vez que você não traz um contexto, a IA vai trazendo informações gerais. Não dar contexto. Informações gerais, elas não agregam demais, elas não tornam exclusivo, sabe, o seu conteúdo, o seu estudo, o seu posicionamento. Por isso que eu falo que você contextualizar as coisas é tão essencial. Você precisa trazer essas informações para a IA para que ela entenda o teu projeto, entenda o teu objetivo. Então, por exemplo, eu quero aumentar a minha prospecção B2B com foco em empresas do segmento tal para vender o meu produto, que é este aqui. E aí você explica qual é o produto. O que você está fazendo com isso? Você está trazendo inteligência para a inteligência artificial. Você está dando contexto para ela. Você está dizendo para ela, olha, desse universo de informações que existe no mundo, eu quero que você foque nisso aqui. Então, você pode apanhar informações gerais, mas com o objetivo disso aqui. É sempre aquela história. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. O Waze, por exemplo, ele é uma inteligência artificial. Ele é um programa ali que ele está sempre se atualizando conforme as pessoas vão dando informações e tudo mais, muda a rota, caminho, etc e tal. Então, ele tem por trás uma tecnologia que tem também uma inteligência artificial. E aí eu te pergunto, se você pega o Waze, ele está lá para te levar para qualquer lugar, mas você não coloca o endereço, aonde que você vai chegar? Lugar nenhum. Então, usar a inteligência artificial a seu favor é pensar
Eu vou dar contexto para ela, eu vou explorar o que ela tem de informação, vou pedir para que ela me ajude a enxergar o que eu não estou enxergando, que ela traga informações que agreguem na minha forma de trabalhar, no meu modus operandi, para que você ganhe com isso. Porque eu sempre falo assim que o uso da inteligência artificial, ele tem que ser um ganha-ganha. Tanto ela ganha com você, principalmente para as pessoas que deixam aquela opção de ela aprender com isso, e aí ela vai compartilhar com todo mundo na internet as informações, quanto as pessoas que deixam privado. Só que você tem que aprender com ela também, você tem que crescer como ser humano com ela. Então, não dar contexto é um problema também. Aí, a gente tem o outro ponto que é não revisar resultado. Porque você simplesmente pega as informações que ela deu, copia e cola. Nem avalia, né? Então, não revisar resultados. Se você não revisa os resultados, você está partindo da premissa de que tudo o que ela te trouxe serve. E aí, se você não contextualizou, se você não analisou, se você não viu qual que é o ponto de vista dela versus o seu ponto de vista, você vai acabar levando ao mundo talvez um ponto de vista que não é seu. E esse é um dos problemas da IA. Eu estava conversando uma vez com um empresário que ele estava publicando, já faz um tempo, já faz uns 6 meses mais ou menos, talvez um ano. Ele começou a fazer algumas cartas e publicar no LinkedIn. E aí ele falou: eu queria que você olhasse, né? Como você gosta muito de escrever, você tem um critério aí muito aguçado de escrita. Eu queria que você avaliasse isso para mim. E aí eu lendo, ele não me disse que ele estava fazendo com a IA ou não, tá? Aí eu lendo, eu falei assim: olha, aqui tá claro para mim que essa escrita é da inteligência artificial. E claro, gente, a IA ela vai melhorando a todo momento. Então a gente sabe que cada vez mais ela vai escrevendo de jeito humanizado, ainda mais se você coloca o seu tom de voz, o seu estilo de escrita e tudo mais. Mas ali, naquele trabalho que ele estava fazendo, eu consegui detectar a diferença de um e de outro. Talvez na leitura da maioria das pessoas, ou de grande parte das pessoas, isso passe batido, mas tem gente que percebe isso. E aí, qual que é o risco? Que você esteja escrevendo algo que você não menciona que foi a IA que gerou e que a pessoa entenda que você pensa daquele jeito. Daqui a pouco você está vestindo uma máscara que não é o seu rosto, entende? Então, eu acho que essa questão do posicionamento ela esbarra nisso. Por isso que você não revisar os resultados acaba sendo um problema também, tá? Então, eu sempre aconselho, olhe para isso. Um outro ponto que eu falo que é um erro é que as pessoas hoje em dia, elas estão substituindo os relacionamentos pela IA. E aqui talvez seja um problema de gerações. Substituir relacionamento por IA. Tem gente que não consegue mais parar para conversar. Joga na IA e fala: Ah, tá tudo automatizado, meu processo tá todo automatizado. Tá, mas quando que entra o humano? Aqui eu falo muito sobre vendas consultivas. E dentro de vendas consultivas, por mais que você tenha uma inteligência artificial rodando e tá tudo bem, você tem alguns pontos, eu penso que este olho no olho, este lado humano, esse escutar, esse relacionamento é o que sustenta também a sua venda. Vendas consultivas são vendas relacionais. E se você jogar tudo para a inteligência artificial, você vai perder pessoas no meio do caminho. Então, preste atenção nisso. Isso é um erro. Na minha visão, isso é um erro. E claro, tudo isso que eu estou trazendo aqui é a minha visão, é o que eu acredito. Se você achar que não funciona para você, que não serve para você, tá tudo bem. Eu tô te trazendo da experiência que eu tenho e do meu arcabouço de informações e da minha cosmovisão do mundo, tá?
E aí, para a gente fechar, tem um outro ponto que eu vejo que é um erro, que é você querer aprender a usar a ferramenta só para usar e não usar com foco em resolução de problema. Então vamos lá. Aqui, cadê a. Isso. Não usar IA com foco em resolução de problema. Por que que, ao meu ver, do jeito que eu uso a IA, por que que eu vejo que isso é um problema? Porque às vezes as pessoas querem entender como é que foi criada, como é que funciona por trás e não sei o quê. E calma, se você é usuário, você só precisa entender como tirar o melhor proveito da ferramenta. Você não precisa entender tudo que está por trás. Então, esse processo investigativo, ele vai tomar seu tempo de forma pouco efetiva, pouco eficaz, pouco produtiva. Por isso que eu sempre falo, entenda aonde a IA vai ser inserida no contexto da sua vida. E falando nisso, se você quiser dar o próximo passo, fazer uma imersão aqui focada em vendas com o uso da IA, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai ser um prazer te ver por lá e a gente vai caminhar juntos, focando nessa questão de usuários de IA de forma inteligente. Espero sinceramente que este vídeo tenha agregado na sua vida, que você faça as suas revisões e você também entenda quais são os outros erros que você percebe que você está cometendo no uso da IA. Essa consciência é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo ou então lá dentro da imersão. Até mais, se inscreva no canal, deixe aqui os seus comentários que eu adoro ler e a gente se vê.